Oiê! Vocês pediram, então eu vim gravar uma análise, uma percepção sistêmica sobre Bruna e Gabriel, o casalzinho que tá dando o que falar lá no Big Brother Brasil 23, tá bom? Antes da gente começar aqui, você já deve ter visto em algum lugar que esse casal tá dando o que falar. É um tal de ser um pouco, o Gabriel ser um pouco agressivo, um pouco violento com as palavras, às vezes alguns gestos em relação a ela. E ela, muitas vezes também sendo um pouco agressiva, mas como uma forma de retrucar e num lugar que tem muita gente ficando com raiva. Por que que esse casal que tá aí na mídia tá despertando raiva nas pessoas, tá despertando vontade de falar sobre? É sobre isso esse vídeo. Preciso que você se sente confortavelmente, que você venha comigo, porque a gente vai mergulhar em águas muito profundas. Aqui nesse Instagram, aqui nesse YouTube, você não vê a gente falando sobre o caráter da pessoa, sobre o que eu penso sobre a pessoa, o que eu acho sobre. Não, eu não acho nada. Aqui a gente faz uma análise profunda no que acontece dentro do ser humano para que aquilo aconteça na vida dela. Porque eu sei que isso que está acontecendo com a Bruna e com o Gabriel também já aconteceu na sua vida, ou aconteceu na vida de uma amiga, de um amigo, alguém que você já assistiu de perto esse relacionamento tóxico, que é difícil até de ficar perto. Os outros participantes do Big Brother estão achando meio estranho tudo isso, estão incomodados. Você provavelmente já se incomodou com a relação de alguém, ou você vivia aquela relação tóxica. E qual é o link entre Bruno e Gabriel, lá do Big Brother, com os conteúdos que você vê aqui, que é dependência emocional? Então, a partir de um casal que está na mídia, na vida real, onde vocês estão assistindo, ou pelo menos ficaram sabendo, certo? Qual é a repercussão disso na sua vida? Óbvio, a gente não veio aqui para fazer fofoca, né? A gente não veio aqui para falar da vida do outra pessoa aleatoriamente. Não, eu vim falar, usar a história deles para impactar a sua. É isso que a gente faz aqui. Usar as histórias reais para nos impactar e, através do impacto, provocar uma quebra dentro da gente, sabe? A luz só entra quando tem uma brecha nova, certo? Então, aquilo que impacta faz a gente, nossa, deixa eu ouvir o que essa menina vai falar aqui. E de repente entra algo novo. Essa é a minha. Isso é o que eu venho fazer aqui, tá bom? E é isso que eu desejo com esse vídeo. Então, vamos respirar e vamos começar dizendo que não viemos aqui falar sobre Big Brother. Não vim julgar a pessoa que assiste Big Brother e também não vim julgar a pessoa que não assiste Big Brother, que não cabe esse tipo de análise, tá bom? Big Brother Brasil nada mais é do que um monte de gente com, com conhecimentos diferentes, com formações familiares, então, diferentes que vieram de diferentes lugares, diferentes possibilidades, oportunidades, de etnias diferentes, de formatos de famílias diferentes, certo? Pessoas que já enfrentaram muitas questões, outras que enfrentaram menos em relação àquelas, mas que enfrentaram outras. Então é um monte de gente diferente, porém, no mesmo lugar, tendo que fazer a coisa mais desafiadora do mundo, que é se relacionar. Pois é, vida é relacionamento. Só o relacionamento amoroso? Não, vida é se relacionar com a minha família, primeiro, com a escola, com a religião que vem sendo imposta lá no começo da nossa vida, depois com os nossos amigos, nossos professores, depois a gente cresce com os nossos namoradinhos, namoradinhas, a gente vai crescendo, então, com a nossa faculdade, com o nosso emprego, com os nossos sentimentos, pensamentos, nossas opiniões, a gente se relaciona com os objetos, com os ambientes. Sabe quando você chega num lugar e fala, não gostei daqui? Pois é você se relacionando com a energia de um ambiente. Da mesma coisa a pessoa, as coisas, os pensamentos, tá bom? Então, vida é se relacionar e o Big Brother nada mais é do que um reality show que mostra 24 horas para quem tem o pay-per-view o que é se relacionar. Se relacionar com pessoas que querem ser fakes, pessoas que querem parecer legais, com pessoas que são legais de verdade, são incríveis, pessoas que se abriram para se autoconhecer, pessoas que estão inconscientes, pessoas que estão de olhos vendados, pessoas que não sabem o que elas estão fazendo aqui.
Pessoas que entraram no Big Brother para ganhar dinheiro, sei lá para quê, fama. Tá errado isso daí? Lógico que não. Quem sou eu para falar alguma coisa aqui, tá bom? Inclusive, se você me perguntar, aí, Rafa, você iria para um Big Brother? Claro, porque lá é vida real. Não tem como mentir 24 horas por dia. Não tem como. As nossas reações são todas inconscientes. E o nosso inconsciente mora o nosso script, o nosso enredo, a nossa narrativa de vida. Então, nem se nem você consegue controlar as suas reações, por que que você vai conseguir controlar lá? E é exatamente essa análise que a gente veio fazer aqui. A gente não julga quem assiste, a gente não julga quem não assiste. Até porque isso é muito raso, né? A gente já passou dessa fase. Aqui a gente analisa. Por quê? Porque o que acontece lá é uma amostragem do que acontece na nossa vida. Só que lá, agora, dentro desse exemplo, a gente está falando da Bruna, que é atriz, tem milhões de seguidores no Instagram, tem um corpo escultural, acho que também é cantora, deve ter um monte de qualidades. Ela é linda, maravilhosa. Por outro lado, a gente tem um outro menino, o Gabriel, um homem, o Gabriel, super bonito. Ele foi escolhido lá na Casa de Vidro. Não sei direito o que ele faz, acho que ele é da parte da pipoca. Então, vocês estão vendo que eu não assisti completamente tudo isso. Mas através dos pedidos, eu falei: vou gravar um vídeo sobre eles. Porque a nossa interação aqui ela é muito profunda. Então, vamos ao exemplo? Vamos lá, vem comigo. Ó, vem comigo. Então, temos de um lado um casal hétero, uma mulher e um homem, que estão se relacionando há, sei lá, uma semana, 10 dias, mais ou menos isso. E existem já vários vídeos rolando aí na internet sobre o quão tóxico eles vêm sendo. Que muitas vezes eles discutem várias vezes ao longo do dia, assim como vários casais, talvez você também seja esse casal que discute várias vezes ao longo do dia, às vezes sobre o mesmo tema, e às vezes pessoas que passam meses, anos brigando pela mesma coisa. Então, eu vi muitas brigas lá onde eles brigam para ver quem fala, né? É o lugar de fala. Agora é a minha vez de falar, Bruna. Ou, Gabriel, agora é minha vez de falar. Então rola um problema de comunicação, um querendo falar, expor a opinião e ser aceito dentro dessa opinião. Ai, não é possível que seja só o Gabriel e a Bruna que vivem isso, né? Eu boto minha mão inteirinha no fogo se você já não arrumou uma briga, sabe, para ser ouvido, ouvida, para você conseguir essas questões. Então, olha só, a partir de agora a gente não vai mais assistir Big Brother, se Deus quiser, com um olhar de apenas pura e simplesmente fofoca, como se o que eles vivem lá fosse tão, tão distante, um reino tão, tão distante do nosso, sabe? O que eles vivem lá acontece todo dia, onde pessoas, homens e mulheres, são extremamente tóxicos um com o outro. Vocês vão perceber aqui, a gente vai falar muito sobre a cultura do machismo também. Ai, tô aqui para pregar o feminismo ou falar mal de homens. Não, absolutamente não. A gente vai olhar para a origem das questões todas. Então tá, a gente está contextualizando. Já viemos do Big Brother, já saímos do julgamento de que a gente não vai olhar como fofoca, a gente vai olhar para o casal como uma amostragem do que acontece na vida real, o que acontece com a gente. Olha, não sei se isso daí já aconteceu com você, sabe? Esse relacionamento tóxico, mas comigo já aconteceu. E eu conheço uma pancada de pessoas que também já viveu relações tóxicas. Não necessariamente como a deles, exatamente. Ai, mas uma coisa assim que fica chata até de ficar perto, de várias brigas que são as mesmas brigas durante muito tempo, onde as pessoas são mais infelizes do que felizes numa relação. Pois é, o que é que está acontecendo com a Bruna e o Gabriel? Vamos por partes. Por um lado, então, vamos falar do Gabriel, que eu fiz uma enquete, as pessoas estão com mais ranço dele dentro dessa situação. Por quê? Porque vendo de fora é tão mais fácil, né? É tão difícil quando é com a gente fica meio, ai, acho que não tá acontecendo isso, a nossa mente começa a criar um monte de desculpas pra gente não ver o que tá acontecendo. Mas vamos sair desse lugar e vamos colocar, faz de conta o Gabriel aqui, mas não o Gabriel lá do Big Brother, tá? A gente vai falar, usar ele, inclusive peço licença, Gabriel, para falar de você aqui, mas como um modelo de estudos, porque tem tantos Gabriéis aí no mundo, sabe?
Eu já conheci vários Gabriéis aí no mundo. E talvez você que esteja assistindo, você seja um Gabriel. Ou talvez você seja amigo de um Gabriel. E é o seu dever olhar para isso, alertar. E se fizer sentido, manda esse vídeo para a pessoa, tá bom? Então vamos pegar o Gabriel com a licença, com o respeito cabido aqui, tá bom? E a gente vai olhar para um homem que nasceu lá no pai, com o pai e a mãe, não sei como foi a família dele, e eu quero que você comece a pensar sobre como foi a sua organização, ou como é a organização da pessoa que você se relaciona, a organização da família dele. Porque ele foi criado dentro daquilo lá. A gente não veio, a gente não criou um personagem para viver a nossa vida. Ai, agora eu fiz 25 anos, 30 anos, e aquilo que eu vivi, experimentei lá na minha infância, não vive mais aqui. A gente não faz ideia do quanto a nossa criança interior atua na nossa vida, especialmente as dores, as feridas da nossa criança interior. Então, esse vídeo é sobre as feridas da nossa criança interior que nos levam a viver relações tóxicas e dependência emocional. Então, é claro que a gente está olhando para um homem aqui, o Gabriel, que dentro dele mora uma criança interior, e dessa criança interior existem feridas. Se a gente só aponta o dedo para ele e não olha para o que existe ali atrás, nós estamos sendo agressores, sabe? Quer dizer que o que ele está fazendo é legal? A gente não entra nesse mérito, eu deixo para você, você que decida se foi legal ou não. Aqui nesse vídeo a gente não vai falar sobre isso. Dentro do Gabriel, existe uma criança interior, que é a criança dele, que mora dentro dele e que possui feridas. Quais feridas, Rafa? Feridas possíveis dele, tá bom? Onde provavelmente ele assistia a relação do pai e da mãe tóxica. Alguma relação onde provavelmente o homem precisava provar que era mais masculino, talvez tinha uma fala mais agressiva, talvez da mãe também. Aqui são só suposições, não pesquisei a família dele, não tem como eu falar sobre isso, porque não constelei, não posso dizer sobre. Mas o que eu posso dizer é que existe um menino, uma criança ferida dentro dele, e tudo que acontece com ele e as reações que ele tem, seja de ficar irritado porque ele não tem vez para falar. Será que quando ele era criança, ele tentava conversar com os pais e ninguém queria os ouvir? Criança não tem, você não tem que falar nada, você é criança. Fica quieto aí. Vai, fica na sua aí. E aí ele cresceu com esse script onde ele não é valorizado, que quando ele fala, ninguém escuta. Então ele briga para que as pessoas ouçam ele. Ele fica irritado quando ninguém ouve ele. As outras pessoas, tranquilo, as pessoas conseguem ouvir, mas ele fica extremamente irritado. Nossa, esse cara é ridículo. Não, isso daí, na verdade, tem a ver com a dor que ele acessa quando ninguém escuta ele. E aí sim, a partir disso ele tem reações não legais. Reações que tá entendendo que ele vai ter que fazer terapia para curar aquela criança interior, para então deixar de reagir daquela forma e então assentar? Tá entendendo que ele está sendo atingido, tem alguém tocando profundamente na dor dele? E eu tô falando de uma que ficou muito evidente. Tem todas as outras. Nós carregamos muitas feridas. Então, o meu questionamento para você aqui é: quantas vezes você não foi ouvido na sua vida, não foi valorizado, valorizada? E como você se sente quando de repente alguém atravessa você e não deixa você se expressar direito? Como você reage a isso? No caso dele, não reage de forma legal. E aí, o instinto dele, a reação dele, porque foi tocado na ferida lá dentro e ele está inconsciente, ou seja, não estava enxergando isso com clareza, tocou na ferida dele lá dentro, reação. Ninguém me deixa falar, vocês não me respeitam, fica quieto. E de repente, ó, começa a empurrar, né? Tem um vídeo que ele empurra o braço dela, dá uma empurrada nela em outros momentos. Tá entendendo que aqui a gente só olha para ele como jogador, mas a gente esqueceu daquela outra parte e é sobre isso esse vídeo. Por outro lado, então, nesse exemplo, tá? De ele não ter a voz e brigar por isso, e isso acessa uma dor, uma ferida dele de não ser valorizado, desmerecido.
E ele se irrita e tem uma reação nada legal com a Bruna. O que que a Bruna tem a ver com isso? Olha a ressonância. Por que que uma mulher, ou um homem, tá bom? O homem atrai a mulher, a mulher atrai o homem. Homem, homem, mulher, mulher. Você encaixa aí. Por que que a Bruna atraiu isso para a vida dela? Porque o campo dela, o campo familiar dela, as histórias dos padrões familiares, o script de vida que roda dentro dela, tem ressonância com o script que roda dentro dele. Isso por quê? Porque, cara, esse negócio de alma gêmea existe, é muito legal, incrível, tá bom? Mas a verdade é que as pessoas se atraem e ficam juntas ou não, mas se atraem porque o script delas encaixam. Então, se ela vem com um script de dependência emocional e ele com um script de desmerecimento, de ser um pouco agressivo, cola. Colou. Colou. Tem match. Relação. Começou a relação. Tá vendo? E enquanto nenhum dos dois fizerem terapia ou chegarem num momento de insanidade total, a relação não vai ao fim. Rafa, adianta só terminar? Então, se você não alterar o seu script, ó, então a mulher vem com esse script, o homem vem com esse script. Tum, encaixou. Ah, eu não quero mais esse homem, tum, eu tiro. Ou, ah, eu não quero mais esse tipo de mulher, e tira. Se a pessoa não alterar isso aqui, ó, que é o que atrai as pessoas, ou seja, o script de vida que você tem dentro de você, que são o seu sistema de crenças, de valores e especialmente os padrões familiares, bum, você só vai mudar o nome da pessoa. Você vai atrair outra mulher que vai só se encaixar no seu perfil. E é por isso que você muda de pessoa, mas o problema continua, sabe? Ou a mulher que tá lá, ó, manda o Gabriel embora. Imagina que a Bruna manda o Gabriel embora e ela não faz a terapia dela, ela não reorganiza o script dela, ela não faz uma constelação familiar para reorganizar e resolver as questões de dependência emocional. Pode vir o próximo. Bum, vai encaixar uma outra pessoa que vai fazer ela viver o script dela, de dependência emocional, de insatisfação, de falta de amor próprio. Tá vendo? Então, Gabriel, dor na criança interior, tocou, ele tem reações não muito legais, porque tocou na dor da desvalorização, tocou na dor dele não ter lugar de fala, de lá na infância provavelmente ele não ter esse poder de falar. Então, eles têm um sentimento de injustiça, têm um sentimento de raiva. E tudo isso inconsciente, blum, é vomitado para fora. Assim como nessas relações que você conhece por aí. E aí, o que que acontece? Vamos olhar para a Bruna. A Bruna, uma mulher linda, maravilhosa, como já disse aqui no vídeo, mas que dentro dela existe um script também. Ela é só um ser humano, como você, como eu, como todos nós. E dentro dela ela tem um script. Se, e muito provavelmente o script dela não é legal, existe então uma mulher incrível, linda, maravilhosa lá, tudo isso, que tem um script ruim que se encaixou com o script do Gabriel e que virou essa relação tóxica. Rafa, você tá me dizendo que se eu vivo uma relação tóxica hoje, é porque o meu script familiar, o meu script, né, o que a narrativa que roda dentro de mim não é legal? Bingo. É isso que eu tô tentando te dizer aqui. Se você vive relações que não estão legais ou que tem algumas coisas que são muito chatas, bingo. É o seu script que precisa mudar. Ai, mas eu acho que é o fulano que tem que mudar, ele tem que parar de ser reativo, parar de ser chato, ele que tem que fazer terapia. Não, senhora. Ele tem que fazer a parte dele. Mas você, pessoa, homem ou mulher, você precisa entender o porquê que você atrai esse tipo de pessoa que você vive apontando o dedo. Pô, foi você que escolheu ficar com a pessoa. Por que que agora você tá com tanta raiva da pessoa? Você tem que estar com raiva das suas escolhas, tá entendendo? Com quem que você tá com raiva? De quem que você tá com raiva? De você. E foi você que escolheu. Foi você que aceitou. Foi você que concordou. Receber essas migalhas, viver essa ansiedade, se sentir mal, desmerecido, desvalorizado. E aqui eu tô falando muitas vezes com o final feminino,
e às vezes no masculino. Tá entendendo que eu tô falando com homens e mulheres e tô só usando alguns exemplos, mas você cabe em todos esses lugares. Então vamos para Bruna, aquela maravilhosa, com a bunda mais bonita que é possível de ter. Meu Deus do céu, ponto. Por que que essa mulher aceita migalha? Porque o cara tá toda hora ali brigando com ela. Eu tô falando dessa parte de brigar. Já a gente entra nos outros assuntos. Vamos. Ponto. Porque provavelmente ela, dentro daquela mulher, existe a criança interior dela que também tem feridas. E provavelmente as feridas dela têm a ver com quando a gente é criança, a gente tem uma percepção do mundo, né? Talvez ela provavelmente, e aqui peço a licença para falar olhando para algo, não conheço a família dela, não sei como eles são. Estou falando sobre a referência de tudo que chega, cliente do Brasil inteiro, fora do Brasil também, onde eu constelo essas questões de dependência emocional. Daqui a pouco eu falo mais sobre constelação. Então, ponto. E a constelação me mostra esses movimentos. Qual? Então, a Bruna, criança interior dentro dela, ferida. Qual ferida, Rafa? Muito provavelmente, quando ela era criança, ela desejava que o pai ou a mãe, ou os dois, estivessem mais perto dela. Ela queria mais atenção, mais carinho, mais amor, mais colo. Ela queria brincar mais com os pais, mas talvez os pais trabalhassem muito, tivessem menos tempo, estavam cansados, assim como aconteceu com você. Ou você, pai e mãe, acontece com você em relação aos seus filhos. Porque pelos filhos, tudo que eles desejam na vida é o pai e a mãe. E enquanto são pequenos, até os 7 anos, eles só querem pai e mãe. Se eu recebo o amor, a atenção, ó, deu uma estrelinha, mãe, 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 olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Aí a mãe não olha. Pum. Entendeu que ela começou a criar o script dela, entendendo que o pai ou a mãe não dão atenção para ela. E se o próprio pai e a mãe, que são as pessoas que ela mais ama no mundo, são pessoas que não dão tanta atenção para ela, quer dizer que ela entendeu que no mundo dela, certo? Então, no mundo dela, as pessoas não vão dar tanta atenção, amor e carinho. Porque se os pais não deram tanto carinho, ou ela percebeu, eles super deram carinho e amor, mas a criança entendeu. Porque lá uma, duas, três, 5 vezes, a gente não sabe exatamente o momento que o trauma é causado, mas no caso dessa estrelinha, mãe, 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 olha pra mim, olha pra mim. A mãe estava no telefone, sei lá o que ela estava fazendo, e ela não olhou, criou-se uma emoção naquele momento de frustração na criança porque a mãe não olhou para ela. Logo, se a mãe não olhou para mim, preferiu ficar no celular ou fazendo qualquer outra coisa, quer dizer que minha mãe não me ama tanto. E aí eu começo a criar um script de indisponibilidade. E aí eu vou para o mundo, cresço, vou para o mundo das relações, e o meu script se atrai por pessoas que me dão pouco. Sabe as migalhas que você aceita, ou que a sua amiga aceita, que você não entende como que é possível? Você, homem, você aceitou migalha, o seu amigo aceitou migalha, você fala, meu Deus do céu, é por causa dessa dor, dessa ferida, dessa menina, dessa criança ferida. As dores da criança dela, que geraram um script de indisponibilidade, fizeram com que ela crescesse e se atraísse por homens que dão pouco para ela. Aí a gente entra num segundo momento que a gente começa a ver que lá no Big Brother, muitas vezes o Gabriel, tipo, cara, você é muito colenta, sai de perto de mim, você não desgruda de mim. Vai viver sua vida, faz suas coisas, me deixa um pouquinho em paz. Tá vendo? Que ela tá desejando atenção, ela tá, oh, eu tô aqui, me dá atenção, me dá carinho, me dá beijo, cuida de mim. E ele, ai, cancera-me. E eles brigam por causa disso e ela se sente rejeitada, ela se sente diminuída, ela se sente triste, porque no fundo o que ela desejava era a disponibilidade dele. Mas sabe o que que pode acontecer? Porque provavelmente você também conhece alguém que já aconteceu isso. Então, você, homem ou mulher, que tem esse script da indisponibilidade, então você recebe migalhas, tá sempre querendo alguém que não te quer, sabe essa história? Esse script. Você simplesmente veio com isso da infância, cresceu e não consegue se sentir atraído por uma pessoa que te dá o mínimo, sabe?
Então você está acostumada lá a ficar com alguém que sempre te dá pouco, porque o seu script é de migalha. De repente você conhece alguém que é incrível, mas você não se interessa por essa pessoa, porque, cara, que pessoa chata, não larga do meu pé, que pessoa sufocante, ela fala que gosta de mim, ela me trata bem. Pô, mas você tá entendendo que era disso que você deveria gostar? Entende que se o seu script for de indisponibilidade, o mundo vem te oferecendo uma pessoa incrível e, ó, não encaixa e você não se sente atraído, atraída por ela? Entendendo que quem manda em você não é você? Quem manda em você é o seu script por conta de padrões familiares criados no seu sistema de crenças e valores e no seu padrão e consciência familiar. Então, o caos, Bruno e Gabriel, se trata de duas pessoas com scripts ruins, um script que fazem eles viverem relações difíceis. Tá vendo que esse script faz gerar um caos na vida deles? E parece que eles não conseguem finalmente ter paz e viverem tranquilos, em harmonia, dentro de uma relação. E o que eu tô dizendo aqui é que talvez você não vive em paz, em harmonia na sua relação, porque na verdade o seu script também não é muito legal. E eu preciso dizer que não é você que manda em você, é o seu script, mas, tcharam, você pode alterar o seu script. Você não é obrigado a viver com esse script de indisponibilidade, script de agressividade. Você não precisa, você não é obrigado a conviver com esse script ruim o resto da sua vida, criando coisas que não são legais para você. Você pode alterar o script para não viver relações tóxicas, para não viver independência emocional. Ou seja, para viver relações saudáveis, leves, felizes, porque se tem um monte de gente que vive isso, por que que você não pode viver? Será que Deus acha, você realmente não merece? Claro que não. É você que não correu atrás do prejuízo de se autoconhecer, de tirar a venda dos seus olhos e olhar para aquilo que é real. O que é real? As dores da sua criança interior. Deseja ter relações melhores, cura aquilo que dói em você. E aquilo que dói em você, a partir de curado, altera o seu script. E aí, sabe aquelas pessoas que antes você curtia muito e agora você não curte mais? Elas não conseguem mais acessar você. E você nem se sente atraído por mais essas pessoas. Então, imagine que você veio a vida toda com uma dependência emocional, aceitando migalhas, aceitando relações tóxicas, não enxergando, e de repente, pum, você veio para uma constelação familiar aqui comigo. A gente olhou para as dinâmicas ocultas por trás dessa dinâmica de dependência. A gente foi lá, curou sua criança interior do pai, da mãe. E de repente você, cara, eu curtia tanto aquela pessoa e agora eu não curto mais, eu não consigo enxergar ela na minha vida porque, meu, não faz mais sentido. Aí alguns amigos começam a não mais fazer sentido, alguns lugares que você frequentava passam a não mais fazer sentido. Por quê? Porque agora finalmente você tirou a venda dos olhos. E ao invés de viver uma vida inconsciente, onde o seu script criava situações na sua vida e você simplesmente ia no piloto automático, pum, você passa a se tornar consciente e começa a ter competência para escolher o que você deseja viver. Tá entendendo? Tá entendendo o que vai acontecer com o Gabriel e com a Bruna quando eles saírem da casa e, se Deus quiser, entrarem num processo profundo de autoconhecimento e mexer lá na parte inconsciente deles, responsáveis pelas reações, onde uma mulher passa a não concordar mais e ela não vive mais contextos de dependência emocional e nem agressividade e nem nada disso que a Bruna está vivendo lá. E nem ele, porque provavelmente ele não deseja ter reações ruins. Ninguém é uma pessoa ruim, as pessoas têm apenas scripts ruins. E a partir dos scripts ruins se tornam pessoas que fazem coisas que não são tão legais. Ponto. Todo mundo pode mudar e se transformar.
Mas tem que querer muito, porque olhar para as sombras, para os traumas, para as dores, para isso que dói na gente, tem que ter muita coragem, resiliência. Não tem pílula mágica, não é vir um dia aqui, resolveu. Então, o que eu estou te dizendo aqui, ó, de pertinho, é: se você vive relações tóxicas, se você se viu nesse contexto aqui, Bruno e Gabriel, que foi o que eu trouxe, dentro da dependência emocional, eu tô te dizendo que se você continuar vivendo relação tóxica e dependência emocional, é só porque você quer. É porque às vezes você tem até um script de gostar, sentir prazer na dor, sabe assim? Tem gente que tem, bastante, inclusive. O que eu tô te dizendo é que existe uma saída possível, simples, profunda e que resolve. Rafa, você está falando que resolve dependência emocional? Tô. Tô com toda a clareza, tranquilidade do mundo, porque é isso que eu faço o dia inteiro aqui, tá bom? O dia inteiro resolvendo problemas de relacionamento, como fazendo terapia de casal? Não necessariamente. Fazendo o quê? Pegando você, indivíduo, tá bom? Que vem aqui com a sua dor. Então, aqui embaixo tem um link, tá bom? Vai aqui embaixo tem um link para você marcar, agendar sua sessão de constelação familiar. Você pode dizer, Rafa, eu acabei de ver um vídeo seu lá no YouTube e eu me vi naquela cena, eu quero resolver dependência emocional. Pronto. É relação tóxica, não tá legal. Pronto. Quando você chegar aqui, a gente vai agendar a sua sessão. Já vou falar como é que tudo funciona. Eu vou te colocar aqui. E a gente vai olhar para suas questões em relação à pessoa, necessariamente? Não. A gente vai olhar para onde você criou esse script. Seu pai e a sua mãe. E tudo que vem atrás deles. Avós, bisavós, trisavós, tataravós. Tá vendo que existe um padrão familiar? Então, Rafa, o que é a constelação? Porque eu já quero fazer esse negócio aí, porque eu já tô entendendo que tá tudo errado na minha vida aqui. E você tá falando que tem solução para esse negócio desse script aí. Eu quero mudar o meu, porque eu não aguento mais me ferrar nas relações. Viver relações tóxicas, relações abusivas, relações que não são legais. O que que eu tenho que fazer? Primeiro vem no link aqui embaixo, tá? Rafa, eu não conheço nada de constelação, eu queria assistir para ver como é que é. Tem como? Tem, tem um link aqui embaixo, você entra num grupo do WhatsApp, é gratuito, você pode assistir de qualquer lugar do mundo que você tiver. Você vai ter acesso ao link e ao horário, e você entra e assiste, participa de uma constelação familiar. Ponto. Rafa, quero agendar minha sessão. Clica aqui no link. Agendar sua sessão. Pronto, não precisa nem me dizer o tema. Você pode dizer que assistiu o vídeo, que é sobre dependência, tá tudo bem. Mas eu não quero nem saber o tema. Por quê? Porque quando a gente chegar numa sessão, eu vou te explicar o que é a sessão. Ela é online, tá bom? Via Zoom. Dura uma hora e meia, mais ou menos. Você não precisa me contar o seu caos, porque constelação familiar vai mexer no seu inconsciente. Então, eu não tenho interesse nas historinhas que você conta conscientemente. Ai, o fulano fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Isso não importa. Porque eu vou olhar para onde? Para as dinâmicas ocultas que te levam a viver esse tipo de relação. Então, as dinâmicas ocultas é que demonstram o porquê você vive o que você vive. Rafa, mas peraí, pelo amor de Deus, como é que você consegue saber o que aconteceu por trás aqui? O que que você faz? É magia? Não, é energia. Constelação familiar nada mais é do que uma ferramenta capaz de, através de um campo de energia, lembra que eu falei no começo do vídeo aqui que tudo é energia? Quando você chega na casa de alguém e fala, não gostei, ou de repente você vai em algum lugar, chega em casa, tá se sentindo pesado, com muito sono, dor de cabeça, ou você se sente incrivelmente bem. Tá vendo? Ambientes, pessoas. Então, constelação familiar nada mais é do que isso. Porém, você vai trazer o tema, por exemplo, dependência emocional, é o suficiente. E para além do seu tema, então imagina que o seu tema está aqui na minha mão, certo? Dependência emocional. Agendou sua sessão aqui no link abaixo. Rafa, é dependência emocional. Chegou no dia da sessão, dependência emocional. Pronto. Então, esse é o tema, certo? A gente vai dar um olhar para além do tema para encontrar, através de um campo de energia, quais histórias tem aqui por trás. Mas que histórias, Rafa? Então, imagina que atrás de mim, então, atrás de você, tem seu pai, sua mãe, seus avós.
bisavós, trisavós, tataravós. Vai abrindo uma árvore genealógica gigantesca atrás de você. Tá vendo o tanto de gente que tem lá? Essas pessoas viveram tantas coisas. Viveram coisas difíceis, participaram de guerras, vieram de navios, viveram muitas coisas sobre racismo, machismo. Aí elas viveram também abortos. Elas não viveram amores que elas queriam. E aí você pode começar a pensar em sintomas e doenças que tem na família com recorrência, problemas de visão, problemas no joelho. Então você pode pensar também que tem pessoas que mataram, pessoas que morreram, que viveram coisas tão difíceis. Além disso, elas viveram coisas incríveis também. De repente, tiveram muito sucesso financeiro ou uma escassez financeira completa na família. Ai, as famílias não estudaram, algumas estudaram muito. Tudo isso conta a história da sua vida. Por quê? Porque nós, então, tem toda essa galera lá atrás. Nós, seres humanos, nós não temos só o nosso corpinho físico aqui. Nós temos 7 corpos. 7 corpos. E não importa se a pessoa morreu ou não, porque muitas daquelas pessoas já morreram, não é? Quer dizer que elas morreram para sempre? Não. Sabe aquele negócio de, nossa, eu vivo fazendo alguma coisa, uma reação muito parecida com meu pai. Nossa, eu dou risada tipo minha avó. Eu tenho um jeito de pensar muito parecido com a minha tia. Estão entendendo isso? Isso se chama padrão familiar. Por quê? Mesmo que a maioria daquelas pessoas já tenham morrido, Rafa, eu sou adotada, tá bom? Sua família biológica, mesmo que tenham vivido coisas lá e já morreram, a consciência deles, então um desses 7 corpos continua vivo e atuando na sua vida. Sabe quando você deseja muito uma coisa e sempre acaba fazendo outra? Eu desejo muito guardar dinheiro, mas eu gasto. Eu desejo muito ter uma relação incrível, mas eu brigo. Eu desejo muito não viver dependência emocional, mas eu só me sinto atraída por quem me nega amor. Tá entendendo aqui? Quero emagrecer, mas eu quero comer. Tá querendo uma coisa, tá sempre fazendo outra? Então, isso é um script, um padrão que se repete na sua vida. Esse padrão que se repete na sua vida está querendo contar uma história oculta que você não tem acesso e que aqui a gente revela. Como? Então, você vai trazer o tema, a gente olha para além do tema. Aonde? Buscando as histórias que aconteceram lá atrás, através dessa consciência familiar que continua viva, mesmo que as pessoas tenham morrido. Ai, Rafa, eu não acredito nisso aí, não. Então, você pode até não acreditar, não tem problema, sabe? É a mesma coisa que não acreditar na gravidade. A gravidade está aí, pula do prédio, o que vai acontecer? Você vai cair. Você não está enxergando a gravidade, está vivendo ela. Consciência familiar é a mesma coisa. Você não enxerga o padrão, mas você está vivendo dentro de um. De repente você, eu sou mais fechado, eu não sou muito de sentir amor. Será? Então, para você entender qual é o tema, qual é aquilo que você deseja profundamente transformar na sua vida? Que você não aguenta mais. Esse é o seu tema. Você traz ele para uma constelação, a gente vai olhar para além, entender através de um campo de energia onde é que essa história toda começou. Aí depois que a gente olha para aquilo, a gente coloca aquilo em paz. Rafa, mas pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Então tá. Coisas acontecem na nossa vida, então problemas acontecem na nossa vida para que a gente pare e finja que o problema não existiu? Não, isso não é uma opção. É uma opção, mas não é uma opção inteligente, tá? Sugestão: aconteceu um problema na sua vida? Olha para o problema rápido, porque é ali dentro que existe a solução. Um problema não vem à toa na sua vida, uma relação difícil não vem à sua vida à toa. A Bruna e o Gabriel não vieram do nada. Aquilo está evidenciando uma ferida que tem dentro deles que deseja desesperadamente cura. Então a gente olha para aquela história toda através do campo de energia e gera paz naquilo. Colocando aquilo em paz, o padrão familiar segue retinho. Olha que gostoso. Não precisa mais ficar repetindo toda hora. Porque aquilo que eles desejavam, que era colocar paz naquelas histórias difíceis todas que eles viveram, uh, já está em paz. Você não precisa mais repetir um script ruim, porque no fundo você alterou o script da consciência familiar que atua em você.
Parece tanta coisa, né? Fala assim, nossa, esse negócio aqui é um bicho de sete cabeças. Então, o link aqui embaixo para você assistir, para você experimentar que o seu corpo tem uma capacidade absurda que você ainda não conhece. Pois é, a cura, ó, resolver as suas relações está no toque do seu dedo aí, se você tiver no celular. Ou no computador também, porque você vai ter que clicar. Acesse esse link aqui. Agenda a sua sessão. Porque dependência emocional, relacionamento tóxico, essas coisas difíceis que estão acontecendo na sua vida, são uma oportunidade que Deus te deu para você olhar para algo que você não está vendo. Para quê? Trazer paz, curar as coisas que estão no seu inconsciente e alterar o script da consciência familiar. E aí, ai, você vai começar a viver relações legais. Você vai tirar do papel aquilo que você deseja há tanto tempo que você não consegue. Por quê? Porque você curou aquilo que estava dentro de você, que evidenciava todo o resto dos acontecimentos não tão legais da sua vida. Então, Bruna, Gabriel, a saída, Brunas e Gabriéis que tem por aí dentro das relações, vocês têm solução. Nós temos solução. A gente não precisa passar a vida vivendo o mesmo script, vivendo as mesmas coisas. Então, o Gabriel tem solução, sabia? Mas enquanto continuar inconsciente, tudo vai continuar igual. Vai sair do programa, vai ser esculachado, linchado, vai fazer a terapia dele, ou não, e vai ver o que ele vai viver da vida dele. Caso não faça, vai encontrar outras Brunas para se relacionar. E a Bruna, a mesma coisa. Saiu da casa, não fez a terapia que tinha que fazer, vai encontrar outros Gabriéis. E é assim que funciona. O seu padrão familiar não vai te dar paz. Então, você está entendendo que a gente está olhando para um relacionamento que está aí na mídia, que no fundo, no fundo, no fundo, só está mostrando as relações que você conhece, as dores que você conhece. Cara, a gente é tudo igual. Só muda o tipo da dor, sabe? Da onde que veio, muda um pouquinho, mas no fundo tá todo mundo doído, inflamado. Ai, Rafa, eu tenho uma reação tão explosiva, às vezes eu fico tenho uma raiva de 0 a 100 em um segundo. Pois é, padrão familiar. Isso tem solução, você não precisa passar o resto da vida assim, sabe? Ninguém precisa passar o resto da vida vivendo coisas que não são legais para elas. É só alterar, ajustar o script. Mas para isso tem que pagar um preço, tem que ter coragem de olhar para coisas que você não está afim de olhar. Suas dores, seus medos, seus traumas. Qual o melhor caminho de solução? Constelação familiar. Porque ela vai na carne. Ela vai lá onde tudo começou. E ela resolve de vez, com a mão, aquilo. Rafa, uma sessão já é o suficiente? Não, né, minha filha? Pílula mágica? Não existe. Se alguém está te oferecendo, e se você está desejando pílula mágica, aí você tem que começar a ver por que essa necessidade de imediatismo. Isso aí não existe. Existe processo. Existem pessoas que não desistem de serem felizes. Porque a felicidade que você está buscando lá fora não está lá fora, está aqui dentro. Isso você já deve ter assistido nos outros vídeos aqui. Então, esse vídeo nada mais é do que um chamado. Sabe o que eu achei muito foda? Parabéns, Rede Globo, Tadeu Schmidt, que chegou lá e deu a sapatada que precisava dar. Sabe por quê? Porque o mundo não aguenta mais relações tenebrosas como a gente tem por aí. Porque o machismo estrutural, dentro de um padrão coletivo, tá vendo? Que até a coletividade, o mundo, tem padrões. E é por isso que é tão difícil de sair disso. Tão difícil de sair do machismo. Pois é. Nossa, o Gabriel é super machista. Tá bom. Por quê? Porque ele está inserido numa sociedade, ele nasceu homem, hétero, ele está inserido dentro desse contexto onde o mundo o mundo tem um padrão machista. Quer dizer que é legal estar dentro do padrão? Não, mas ele está dentro. Assim como a maioria das mulheres também estão dentro desse padrão. E ou você reconhece isso de uma vez e enfrenta, ou vai ficar negando aí, não sei para quê. Ai, o fulano não é legal por isso. Ah, isso aqui não é. Cara, isso aí é um julgamento mental seu. Quem é você na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão para julgar um ou outro porque fez isso ou aquilo? Sendo que eu já entendi que no final das contas tudo revela um script, um padrão, um mecanismo. É como se a gente fosse marionete, sabe?
que vai fazendo assim, o bonequinho vai movimentando a gente vai tendo reações sem querer. A gente tem aquelas reações. Eu queria ter outra reação, Rafa, mas eu tenho essa. O que que eu faço? Pois é, altera o script, altera o bonequinho. E aí a Rede Globo ligou um alerta, deixou em voz alta. Basicamente, o que a Globo falou, o Tadeu Schmidt falou foi: pessoas, façam terapia. Vocês não precisam mais viver relações tenebrosas, relações tóxicas. Vocês não precisam ser dependentes emocionalmente. Não precisam mais. Acordem, isso não é mais legal. Ai, Rafa, o mundo tá muito chato. Sabe o que eu acho? Que você é um chatão por pensar isso. Por quê? Porque você acha que você tá certo, que você é o alecrim dourado. O mundo tá chato porque as pessoas acordaram, estão acordando de um sono profundo onde não dá mais para viver do jeito. Ai, nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Não dá. Não é porque você nasceu assim que você tem que passar o resto da vida assim, entendeu? Ah, eu nasci, eu vim de um lugar, eu sempre fui agressivo e agora não tem como não ser. Claro que tem, óbvio que tem. Quer dizer que seu caráter, as coisas todas psicológicas e racionais vão mudar? Não. Isso aí é seu já. Tá aí com você. Tá tudo certo com isso. Agora, as suas reações, aquilo que o seu inconsciente faz em você, aquele padrão familiar que atua sobre você, isso tem solução. Então, não. Você não precisa mais. A Globo ligou esse alerta em você. Obrigada, Senhor. Tá vendo? Você agora só precisa dar a mão para alguém que você entendeu que tem a vibe, que falou a sua voz. E essa pessoa pode ser eu. Pode ser outra pessoa, tá tudo certo. Você veio com a mesma vibe que eu e você deseja profundamente resolver suas questões de relacionamento, gruda em mim. Gruda em mim. Clica aqui, entra no grupo, assistam gratuitamente, do mundo inteiro. Ah, Rafa, sou de outro país, tem como? Tem como. Considero gente do mundo inteiro, atendo pessoas do mundo inteiro. Ponto. Agenda sua sessão de constelação familiar. Constelação familiar não é sobre entender, é sobre sentir. Se você sentiu um chamado que você tem que vir e testar isso, simplesmente venha. Só venha. Entendeu? Por quê? Porque a Globo, o Tadeu Schmidt, a Bruna e o Gabriel, e mais um monte de gente que já passou por lá, que já teve um monte de casal desse, certo? Ah, e eles não falaram das outras vezes que teve esse casal tóxico. Pois é, tá entendendo o momento do mundo? Ai, o mundo tá chato. Não, o mundo tá ficando legal, porque as pessoas começaram a acordar para a vida. E elas começam a não aceitar mais qualquer tipo de relação, qualquer tipo de forma que a pessoa te trata. Você não aceita mais. Você não concorda mais com isso. Eu não vou ser destratado, não vou ser maltratado. Tá vendo que as pessoas estão acordando? No caso lá, a Bruna não acordou ainda. Hoje é dia 23/1 que eu estou fazendo esse vídeo. Talvez mais à frente, não sei que dia que você está ouvindo esse vídeo, talvez ela já desperte e fale: Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que é isso? Entendeu? Entendeu que a relação e as relações que a gente atraiu na nossa vida só queriam nos contar umas histórias para que a gente finalmente resolvesse aquele problema, resolvesse o nosso script, alterasse e fosse para a vida para viver relações melhores, para que a gente acessasse a abundância, a prosperidade. Cara, o Big Brother Brasil 23, dentro desse contexto, Bruno e Gabriel está fazendo muito pelo brasileiro. Desde que você não olhe com essa visão de fofoqueiro, fofoqueiro, desde que você olhe com essa percepção de que eles só estão evidenciando algo que existe no mundo real, anônimo aqui fora. Simples assim. Pega o bonde, resolve suas tretas, começa a atrair pessoas incríveis, sabe por quê? Porque você só vai atrair pessoas incríveis quando você se tornar uma pessoa incrível. E uma pessoa incrível não pode ser uma pessoa inflamada, cheia de dor, cheia de ferida. A pessoa incrível é uma pessoa resiliente, que está a fim de resolver as suas questões e vem resolvendo uma a uma, uma a uma, para todos sempre. Amém. É isso, tá bom? Esse é o recado. Você não precisa mais. Bruno e Gabriel, vocês não precisam mais viver relações tóxicas e dependência emocional, porque é só ajustar o script através da sua vontade de transformação
e vir para uma constelação familiar e resolver as suas questões. Alterou o script, altera o que você atrai, que altera como você vibra, logo altera o que você atrai, logo relações mais felizes e legais. Tá bom? É isso. Um beijo. Só verdades para você. Manda esse vídeo para aquela pessoa lá que vai fazer sentido. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui, se inscreva. Se você curtiu, curte, comenta. Eu amo responder vocês. Tá bom? Beijo!